Bem-vindos ao Pode Sim, eu sou o Carlos Luiz. Oi, gente, eu sou a Vitória. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o livro A Grande Espera. Em particular, vamos falar do encontro e da relação de Lisandro e Marcos. Vamos começar a partir do momento do encontro desses dois grandes espíritos, né? Como a gente já falou no episódio anterior, contamos um pouco da história do Marcos. Agora a gente vai pegar o ponto do encontro, né? Quando Marcos deixa a Chácara das Flores, né? Do Félix e da Júlia, e vai conhecer Lisandro, que morava próximo da Seita Essênia, uma casa que se situava entre o Mar Morto e o deserto. Nesse momento se aproximam da casa, né? Vai uma pequena excursão, a Júlia, o Félix, a Ruth, a Mira e o Marcos. E aí é interessante que o próprio autor conta que quando Júlia aponta, né, de longe a casa do Lisandro, o coração de Marcos, sem saber porquê, já se emociona. E aí eles chegam na casa do Lisandro, né? Descem lá do transporte, da carruagem. A Júlia, né, cumprimenta o Lisandro. Apresenta a Ruth, apresenta a Mira. Isso, e aí eles... Como iguais. O Lisandro já fica satisfeito, porque elas eram escravas romanas, né? Então, o Lisandro, como observa que a Júlia está tratando, né, a Mira e a Ruth como iguais, ele fica feliz. Né, não comenta nada, mas observa com felicidade. Exato. Mas o curioso não é isso. O curioso é o comportamento do Marcos, né? Não esqueçamos que Marcos, nessa época, tem 8 anos de idade. Lisandro já é um ancião, talvez por volta dos 70, alguma coisa do tipo. Como é que o Marcos se sente? Marcos ficará para trás, quase anulado por inexplicável sentimento de inferioridade. Sente-se constrangido diante daquele velho que mais parecia um grande deus dos que o genitor lhe falava sempre. Ele fica assim... Ver aquela figura deslumbrante, diz, deve ser um deus daqueles que meu pai falava. Se sente minúsculo, né? Acho que é um deus ali. E o que é que o Lisandro faz? Lisandro olha para ele e fala assim: e tu, meu menino, por que não te aproximas? Tenho pressa de apertar-te nos braços e acalmar-te o coração. Quer dizer, o Lisandro percebe que ele está ansioso, né? Exato. Ele chama e diz: tenho pressa de lhe abraçar. Eu estava ali esperando faz muito tempo e, assim, ele demonstra como se já conhecesse ele, se fosse uma visita, né? Tipo, a gente já se viu tantas vezes, eu estou esperando há tanto tempo por essa outra visita. E o interessante é que há uma surpresa aí, né? Porque para Marcos, para Ruth e para Mira, era uma visita, né? Só que, a convite de Lisandro, Marcos fica com ele. Diz que ele não foi lá senão por outra coisa. O Lisandro fala: você não veio aqui senão por outra coisa. Não, mas para ficar aqui comigo. Ele aceita ou não o convite? Aceita. A Ruth e a Mira ficam meio, né, perdidas ali, sem saber muito o que fazer. E o Lisandro conversa com elas, Marcos vai conversar com elas, pede-lhe a permissão. Um entusiasmo gigantesco. Gigantesco, doido para ficar naturalmente, né, com um queridíssimo amigo, com certeza, de muitos milênios, e elas consentem. E aí ele fica lá. Quanto tempo Marcos... Não vamos falar agora quanto tempo não, né? Vamos primeiro falar o que aconteceu? Melhor falar o que aconteceu, né? Vamos falar o que aconteceu. Então, a excursão volta, né? Volta Ruth, Miriam, Félix e a Júlia. E o Marcos fica, né? E aí a Júlia vai explicar que o Lisandro já sabia da chegada do Marcos antes do Marcos chegar até na chácara deles. Sim. O Lisandro já tinha avisado tudo isso. Já tinha avisado a eles também. E aí quando o Marcos chega lá, estava sabendo. E não por acaso o Josafá também encontrou eles no caminho, né? Porque o Josafá comunicava-se telepaticamente com o Lisandro. Então o Lisandro deve ter dito: olha, né, vá lá, acompanhe, proteja na hora certa. Sim. Esse menino tem que vir para cá, né? Porque ele tem uma missão a cumprir junto a nós. E aí eles ficam, né? Marcos fica na casa de Lisandro. E a Júlia disse que só estava esperando ele pedir. Que o Lisandro falou, ele mesmo vai dar sinal, né, vai se interessar. Então ela assim, isso, pedir para visitá-lo. E ele
quando eles citam Marcos, será que eu posso ver ele? Eles falam bastante. Falam naturalmente. Né? Interessante isso, não tinha lembrado, é verdade. Quer dizer, o pedido de ver Lisandro foi do próprio Marcos, né? Sim. E o Lisandro já tinha avisado, né? Olha, não se preocupe, não empurre ele pra cá. Ele vai. Na hora certa ele pede, né? Exato. Que legal. E aí ele fica lá, e é bonito isso, a gente vê que é uma coisa que a gente não tem mais no movimento espírita. O movimento espírita é incapaz, salvo, graças a Deus, pouquíssimas exceções de fazer isso, de ter um convívio tão bonito. Porque aí nós vemos um convívio de um ancião de uma criança de 8 anos de idade. E eles conversam como verdadeiros amigos. Sim. Um exemplo mais forte talvez seja quase impossível. Quer dizer, porque aí nós não estamos falando só de um ancião. Nós estamos falando de um ancião profundamente sábio e evoluído. Sim. Né? Então, é um espírito, é o chefe da seita dos essênios. A gente vai ver o grau de evolução dele, né, daqui para frente, quando a gente começar a ver o que ele é capaz de fazer. É um espírito que já sabia da vinda do Cristo. Antes do Cristo reencarnar, ele já sabia que o Cristo viria. E já organizava toda a seita para acolher o Cristo. Sim. E depois a gente vai ver nos próximos episódios o encontro dele com o Cristo, né? O carinho e etc, etc. Então, esse espírito é capaz, por conta de toda a sua sabedoria, de conviver com um menino de 8 anos e ter uma amizade verdadeira. Sim. O que a gente sabe, e das poucas coisas que a gente pode citar, que Lisandro ensina para o Marcos. Ele explica sobre a seita essênica. Sim. Ele explica sobre o que ele aprendeu em relação a Deus. Fala, Deus, né? Deus, exatamente. Deus, exato. Fala, que Deus é observando a natureza, ele vai contando nos exemplos e é muito bonito. Ele fala também que Deus é único. Marcos, ele foi educado no politeísmo, né, de vários deuses. E Marcos vê toda aquela explicação e entende profundamente, porque eu acho que ele já estava preparado para tudo aquilo de alguma forma. E é interessante que Eurípides, né, Marcos 2000 anos depois, vai ter como um tema central da sua vida, o que ele mais gostava de falar, de ler e de refletir, era sobre Deus. Interessante ele colocar isso no livro, quer dizer, como foi fácil e ficou claro para ele entender que Deus é único, né? Até por conta de existir uma harmonia no universo, quer dizer, tem que ser um poder único para dar unidade a tudo. Sim. Só que depois desses dias de trabalho, é importante dizer isso, eles trabalhavam ao longo do dia. E à tarde iam se sentar para conversar. Conversar sobre, né, sobre Deus, sobre os ensinamentos essênicos e etc. Depois de um período de 10 dias desse convívio maravilhoso, o que é que o Lisandro diz para o Marcos? Conte. Diz que ele tem que ir para a seita, que eles vão se separar. Isso. Mas ele fala que Marcos é obrigado a ir para a seita? Não. Ele diz que é a escolha dele, ó. O livre-arbítrio. Pois isso é que é bonito, quer dizer, a gente já vê um espírito evoluído por isso, quer dizer, ele já entende, antes do Cristo ensinar, ele já tinha entendido que o livre-arbítrio é algo sagrado, quer dizer, ele não impõe. Ele diz assim, ele convence. Sobre o livre-arbítrio, né? Ele fala daí, tem um ponto que ele diz assim: o livre-arbítrio é sagrada faculdade doada à criatura por divina concessão. Ou seja, ele não estava obrigando Marcos, mas Marcos ficou triste. Aqui tem sintoma, mas isso pensando Marcos, mas sabia que o amigo não aconselhava uma coisa injusta. Tudo o que falava era certo, terrivelmente exato e necessário. Ele não contestou, né? Sabia que tudo que ele tinha toda essa confiança, 10 dias de convivência. Agora, olha que interessante. Isso ele estava pensando, né? Exato. E o que é que o Lisandro responde aos pensamentos dele? Porque o Lisandro argumenta, ele pensa isso. E aí, o que é que o Lisandro diz para ele? Os teus dias, meu filho, serão sempre luminosos, mesmo quando tiveres de provar o cálice do sacrifício supremo. Aquele que espera o divino enviado nos trabalhos sublimes da própria santificação jamais terá tristezas duradouras. Estas serão passageiras, como os ventos frios e esporádicos que descem do norte
e são envolvidas pelas brisas mornas do sul. E aí o Marcos, né, de 8 anos de idade, se espanta. Como é que ele pode responder o meu pensamento? Aí ele pensa isso... Não, ele fala. Aí ele pergunta assim, né? Como podeis sondar meus pensamentos mais escondidos, mestre? Outra coisa, ele já chama de mestre. Exato. Tem hora que fala, amado mestre, assim, já trata. E Eurípides continua tem uma noção de hierarquia, de respeito, né? Olha, esse aqui eu tenho que... É mestre. É mestre. E aí o que é que o mestre responde? Lisandro responde para assim: o Marcos. Teu coração é um livro aberto para o meu. Nele leio como se tivesse diante dos olhos a página querida de um livro precioso. Porque nos entendemos e nossas almas se entrelaçam em raízes muito antigas, que vitalizam a grande árvore do amor dentro do solo dos séculos. Pronto. Séculos com 3 pontinhos depois, né? Com 3 pontinhos ainda aqui na edição. Ele dá uma noção, ele faz o Marcos ter curiosidade, porque ele fala assim, se entrelaçam dentro dos séculos em raízes. Como assim? Tipo, eu tenho 8 anos, né? Eu acho que não é tudo não isso. É tantos séculos. Não é tanto tempo assim, né? Não é possível. Ele instiga essa curiosidade em Marcos. Lisandro, você quer começar pelo fim, meu filho? Vá pro outro lado, por isso você tem que... Ele instiga isso para que Marcos tenha, de alguma forma, vontade, né? De entender. E é interessante que na viagem, aí Marcos aceita. Marcos aceita. Né? Lisandro se emociona, né? Faz uma prece em silêncio, porque para ele também aquela separação era um testemunho. Né? Quer dizer, idoso, estava também possivelmente se sentindo solitário, uma vida de muita abnegação. Encontrou um amigo de muito tempo, muitos séculos, tem essa consciência, mas sabe que o melhor para o amigo é também. Exato. Mas enfim, aí Marcos, né, os dois passam por esse testemunho. E vão, né? Marcos decide ir, ele fica feliz. Sim. E vão. E aí é interessante que quando eles estão chegando próximo do povoado, em silêncio, o que é que o Lisandro fala para o Marcos? Marcos, meu filho, nossa viagem está chegando ao término. Põe cobro às batidas mal educadas de teu coração. Isso faz mal à saúde do corpo e desequilibra a mente. Ou seja, Lisandro era também médico, assim, médico. Lisandro percebeu que ele estava empolgado demais e disse, olha, calma aí que isso não vai ser bom, né? E aí continua, né? Só que aí, ao ouvir isso, passa um tempinho e aí o Marcos agora tem outro pensamento. Ele começa a se dar conta que vai ficar longe de todo mundo, porque ele tinha já deixado o pai antes, tinha deixado Ruth e Mira. O irmão também. Ele não era uma pegada assim, mas... Tinha deixado, o Ruth e Mira, né, há 10 dias atrás, mas como ele estava com Lisandro, ele estava se sentindo bem. Né? Só que agora ele se deu conta, né? Meu Deus, já deixei meu pai, já deixei meu irmão, já deixei a Ruth e a Mira, que eram minhas mães, e o Lisandro, que era meu grande amigo aqui, também estou deixando. Então ele começou, o coração dele, né, começou a ficar triste, doloroso. E aí o Lisandro mais uma vez disse: responde. Muitos corações chegados ao teu esperam-te aqui, meu filho. Marcos sorri francamente. Na verdade, era perigoso pensar junto de Lisandro. Quer dizer, se deu conta que ele mudava o pensamento, mudava a batida do coração, o Lisandro já sabia o que estava acontecendo. Tirou de outro jeito aí, tá? Então, é perigoso pensar perto de Lisandro, né? Segundo o nosso amigo Marcos. E aí ele vai conhecer a vida dos essênios, né? Vamos deixar para o nosso próximo episódio essas reflexões. Próximo Pode Sim. Próximo episódio do Pode Sim, onde a gente vai falar um pouco da chegada de Marcos no povoado essênio. Da recepção, de tudo que aconteceu depois também. Exatamente. Do dia a dia deles, do que Lisandro veio a falar depois, né? Tudo mais. Exatamente. Deste programa, para mim, ficou uma reflexão, né, interessante no sentido da relação de Bezerra de Menezes com Eurípides Barçanufo, né? A gente já temos informação sobre a relação deles na encarnação atual do Eurípides, né? Bezerra extremamente próximo. Sim. Mas é interessante ver que 2000 anos atrás
antes, né, da vinda do Cristo ao mundo, exatamente no período da vinda do Cristo ao mundo, eles já são profundamente amigos. E aí a gente vê que as verdadeiras amizades se constroem, né, ao longo dos séculos e dos milênios. Eu acho que é uma reflexão importante, para que a gente veja que a construção espiritual de conquistas íntimas, de amizades verdadeiras, é um projeto milenar, no mínimo de muitos séculos, né? Não é uma coisa improvisada. E não por acaso, a gente vai ter essa reflexão mais na frente, os dois são os espíritos líderes do movimento espírita. Quer dizer, é muito bonito ver isso. Eles vêm preparar para recepcionar o Cristo. E quando a gente lê, talvez seja o capítulo psicografado mais emocionante para mim, né, da história do Espiritismo, quando a gente vê o discurso do Cristo, né, junto dos essênios, aí a gente entende, quer dizer, porque é que Lisandro e Marcos, né, Bezerra e Eurípides estão lá bem no começo do processo e hoje são os dois espíritos líderes do movimento espírita. Quer dizer, porque é justamente a volta do Cristo, né? A volta é o Consolador enviado pelo Cristo. Sim. E aí os dois estão exatamente no início, né, dessas duas etapas decisivas para a espiritualização da Terra. Isso que me chamou a atenção. E você, Vitória? Me chamou a atenção, eu acho muito respeito entre os dois. E mesmo quando a missão de Marcos tem a ver com a seita essênica, é o único lugar que ele tem que ir mesmo, que vai dar certo, Lisandro fala para ele, mas diz, eu não vou lhe forçar nada. E Lisandro era bem mais superior que Marcos. Marcos também já é um espírito evoluído. Ele sendo muito mais superior. E sem falar da idade, né? Quer dizer, ele tem 70 anos ou tem 8, né? Então... Sim, é. Toda essa questão, mesmo assim, ele diz, você só vai se você quer. E é muito bonito. A amizade deles chega, assim, não é uma coisa de amizade de uma relação de imposição, de submissão, só porque um é evoluído, outro não tão evoluído, né? Porque também era evoluído. Sim. E mesmo assim tem todo esse respeito. As conversas deles não são, meu filho, esse passarinho, ele é tão bonitinho, né? Não. Ele fala, Deus criou o passarinho por isso, por aquilo, e a gente também tem que respeitar. Ele fala com uma profundidade grande. E Marcos entende tudo isso e respeita. Muitas vezes ele pensa, mas por que será? Mas ele nem fala assim, porque ele sabe que Lisandro fala coisas muito bonitas. Ele respeita de um modo que eu achei muito bonito mesmo. Não só entre Marcos e Lisandro, mas em geral entre os essênios. Sim, exatamente. São princípios dos essênios, né? E ele já tem chance de chegar na seita. Exato. Né? Da obediência lúcida, né? É como ele diz, os argumentos dele são terríveis, mas são inquestionáveis. Então quer dizer, é desagradável. Terrivelmente exato. Terrivelmente exato. Então não dá para escapar. Agora, essa parte é legal. Agora, a parte mais engraçada que eu achei foi... É perigoso pensar perto de Lisandro. É perigoso, porque ele está vendo tudo, né? E eu achei muito, muito bonito isso. Tem também. sempre um Lisandro do nosso lado, pode ter certeza. Cuidado. Ok, gente. Boa semana para vocês. Vamos para a nossa segunda parte. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Me despeço. Beijo, gente. Fica com Deus. Uma ótima semana para vocês também. Até o próximo Pode Sim. Agora a gente vai ler o Evangelho. Capítulo 8. Os que têm puro coração. Escândalo. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Se algum escandalizar a um destes pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo vem. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se vossa mão ou vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo só um pé ou uma só mão, do que terdes 2 e seres lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós.
Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho do que tendes dois e seres precipitados no fogo do inferno. Pai amado, pedimos o teu amparo e a tua misericórdia, que possam os nossos amigos nos ajudar neste momento, nos inspirar, para que todos recebamos a divina mensagem do teu divino amor. Amém. Paz do Cristo em vossos corações. É preciso refletir em profundidade sobre a necessidade da autopurificação, da limpeza interior, da elevação dos sentimentos, para que se possa sentir em profundidade o amor de Deus, para que se possa compreender os motivos mais profundos que movem as forças da natureza. Assim fizeram os essênios, espíritos dispostos a tudo renunciar, às satisfações mórbidas da carne, à vaidade, à cobiça e à luxúria, para que estivessem preparados para servir a grande causa do bem. A solidão é a companheira tantas vezes necessária para que possamos esvaziar nossas mentes e sentimentos de seus elementos mais grosseiros e perniciosos. O testemunho não de um dia, não de uma hora, mas de uma existência deverá ser a meta para todos aqueles que desejam vincular-se em profundidade à causa do Cristo. Nova geração, entendei, bravos e nobres amigos, indispensável é que vos afasteis da vulgaridade sórdida do mundo, para que as vossas mentes se iluminem e possais servir à causa que merece dedicação plena. Marcos, amigo querido, é o exemplo de um menino de 8 anos de idade que não esqueceu a sua origem divina, de uma criança que ama a Deus, ao próximo e a si mesmo, pois se proporcionou tudo o que há de melhor para que pudesse crescer em virtude, amor e sabedoria. Jovens espíritas, não aceitai em vossos corações as ilusões que usurpam as oportunidades de crescimento espiritual. Meditação lúcida, vivência mediúnica séria, estudo aplicado, é a proposta que o Cristo traz para cada um de vós. Como os essênios, é necessário preparar-se para servir a causa do Mestre. Não será com atividades fúteis, conversas inferiores, brigas infantis, que preparareis vosso íntimo para a prática elevada da verdadeira caridade. São os essênios hoje que se mobilizam no plano físico e espiritual para o ressurgimento da mensagem pura e límpida de Jesus nos corações. Allan Kardec nos trouxe a mensagem escrita e vivida por ele. Cabe a vós, jovens e adolescentes, estender as mãos, vinculando-se à esfera superior da vida, agir num mundo tão difícil, dando exemplo de que existe algo mais elevado, de que existe algo mais profundo, de que existe algo muito mais belo do que as torpes conquistas do mundo, do que a exibição da vaidade, do que a tola cobiça. Amados, adolescentes e jovens espíritas, começai vosso trabalho. A tarefa vos chama,
Começai os vossos estudos, os vossos escritos, as vossas reflexões. É o mesmo Lisandro e o mesmo Marcos que dirigem o pensamento do jovem espírita que deseja amar e servir. São esses espíritos capazes de trabalhar por milênios, de forma infatigável, inspirados pelo Cristo, que estão ao vosso lado. Estudai, amai e servi, e afastai-vos de todos aqueles que buscam vos iludir, apontando a idade como fator que impossibilita a ação. São amigos que difundem ideias enganosas e mentirosas. Não as aceitei. Orai ao Mestre, sabendo que Marcos veio ao mundo dar o exemplo. Eurípides volta ao mundo, o mesmo Marcos, para viver mais uma vez a mediunidade e a abnegação santificada pelo Cristo. Preparai-vos, amigos. Durante todos esses episódios estaremos convosco e vos pedimos, não temai servir a Jesus. Não temai entrar em contato conosco. Mandai vossas questões, vossas dúvidas e vossas perguntas, e nós, os vossos amigos essênios da espiritualidade, vos responderemos com carinho, porque sabemos que vossos corações anseiam, como o de Marcos, servir ao Mestre de Nazaré. Paz, um amigo essênio.